Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live Vai da Nós. A live de hoje tem como tema um assunto que vem sendo muito falado ultimamente, nos últimos anos. Nos nossos tempos a gente vive este mal e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a depressão. Isso mesmo, porque depressão vem sendo o mal do século, na verdade. Muito se fala da depressão, quais são as suas causas, né? Quais são os motivos da depressão. E hoje nós vamos falar um pouco dessa doença que atinge a mente da pessoa e vamos ver quais os sintomas, quais as causas dessa doença e também o tratamento, tanto para a gente prevenir e também para poder, se por acaso entrarmos neste mal, nessa doença, a gente poder vencê-la. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Então sejam todos bem-vindos e vamos juntos para começar mais uma semana abençoada juntos para falarmos na nossa live Vai da Nós. E o tema de hoje é muito interessante e vamos estar compartilhando aqui juntos, beleza? Deixa o pessoal ir entrando aí, sejam todos bem-vindos, Grazi, Léo, Nico, sejam todos bem-vindos aí em mais uma live. Vamos entrar então na chave da semana? Janaína, seja bem-vinda. Vamos entrar na live da semana, na chave da semana que está lá em Salmo, capítulo 40, versículos 1 e 2. E nós vamos ver o que esse Salmo tem a ver com a depressão. Vamos ver? Salmo 40, versículos 1 e 2 diz assim: Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um lugar seguro. Amém! Muito bom, não é verdade? Hoje nós vamos falar sobre como vencer a depressão. Sim, porque depressão, ela, como falei anteriormente, ela é um mal do século. É uma das doenças mais faladas nos dias de hoje, não é verdade? E hoje nós vamos falar exatamente de como vencer esse mal, né? De como a depressão ela atinge as pessoas, de que forma ela entra na vida das pessoas, de que forma a gente vai poder vencê-la. Sim, porque se você for ver, a depressão ela atinge cerca de 300 milhões de pessoas no dia de hoje. Então não é uma simples brincadeira, realmente é uma doença grave, uma doença séria que tem que ser tratada. E nós vamos ver de que forma a gente pode cuidar dessa doença, tanto para que não possamos cair, na depressão, em depressão, nessa doença que atinge nossa mente, e também de que forma podemos ajudar outras pessoas a vencer essa doença. E se a gente for ver, o inimigo ele é muito sujo porque ele usa diversas estratégias para entrar na vida das pessoas. Porque se analisarmos no contexto geral, os dias de hoje, claro que sempre vai ter as nossas dificuldades, nossas lutas, isso é normal. Mas se analisarmos e fazermos uma comparação com os tempos, por exemplo, de Jesus, quais eram as ansiedades das pessoas da época, Elas tinham as ansiedades de quê? De ter o que comer, de ter o que beber e o que vestir. Jesus sempre falava disso, quando falava com as pessoas daquela época, que essas eram as ansiedades delas. E hoje não. Se formos ver, a maioria das pessoas, claro que infelizmente tem pessoas que não têm, esse básico para sobreviver, mas na maioria, no geral, nós temos o que comer, o que beber, o que vestir. Mas então o inimigo, ele faz com que as pessoas coloquem em sua mente que nada disso é suficiente. Então o que vai acontecer? Ele vai fazer com que nós se frustramos, seja com coisas pequenas, seja com coisas grandes, para atingir exatamente a mente. Porque antes ele usava outras estratégias, mas hoje, por poucas coisas, as pessoas elas acabam se desestruturando, se frustrando, se entristecendo e não encontram mais a alegria de viver. E é isso que nós vamos falar aqui hoje, De que maneira o inimigo usa essas coisas talvez simples, talvez alguns traumas na vida da pessoa, como nós vamos falar aqui, as causas, da depressão. Mas, por exemplo, quando eu era jovem, para a gente entender mais ou menos, era muito difícil alguém comprar um chocolate, por exemplo. Na minha rua aqui, onde eu vivi, onde eu cresci, e hoje vim aqui visitar minha família, estou fazendo a live aqui na casa da minha tia, do meu pai aqui, que é tudo no mesmo pátio. E aqui a gente simplesmente não comia chocolate, não existia chocolate, Parecia que era algo que era raríssimo de acontecer, comer um simples chocolate. Quando chegava aquele chocolate, por exemplo, na Páscoa ou no Natal, que era raramente, com aquele embrulho, aquele embrulhozinho, aquele papel
laminado lá, aquele papel, e aí a gente já se enchia de alegria e era algo muito raro de acontecer. E hoje qualquer pessoa, a mais simples pessoa, ela tem, simplesmente vai lá, compra chocolate e deu. Então, se nós analisarmos, os dias não estão tão difíceis assim, mas é que o inimigo coloca na mente das pessoas coisas que vão tirando a sua paz, vão tirando o seu sossego, né? Aquela coisa de querer ter sempre mais, ter sempre mais, ter sempre mais, nada é suficiente. E hoje nós vamos entender como que a chave de hoje, como ela nos mostra, como Deus ele coloca em nosso coração uma paz, nos dá uma direção e nos dá um propósito para que a gente não caia neste mal chamado depressão. Beleza? Então vamos entrar lá. Se a gente vê os sintomas, nós vamos falar primeiro dos principais sintomas da depressão. Então, se você, está pensando que algo possa estar acontecendo com você, vamos analisar esses sintomas para você ver se já não é um princípio, desta doença, deste mal. A depressão ela é uma doença psiquiátrica, que atinge o emocional das pessoas. Então isso é a depressão. É uma doença na mente, não é uma doença física, é uma doença na mente. Que pode, claro, por causa de se agravar, com certeza vai atingir também a parte física da pessoa. Mas principalmente a depressão é uma doença na mente da pessoa. Então quais são os sintomas? O cansaço, por exemplo, pessoas não conseguem se recuperar, estão sempre cansadas, não conseguem mesmo, fazem uma atividade, mas daí já vem um cansaço. E aí também entra aquela sensação de vazio, por exemplo, pessoas que sofrem com depressão ou que estão no princípio da depressão, elas têm um estado de vazio. Elas não conseguem, nada que elas têm na vida preenche esse vazio. Pode ser uma pessoa mais abastada financeiramente, pode ser aquela que está com sucesso, que está lá no topo, está no seu auge, mas ela não consegue preencher um vazio que tem dentro do seu coração, conforme a gente vai ver logo mais. Elas não conseguem. E por não conseguir preencher esse vazio com nada que esse mundo oferece, pode ter dinheiro que for, pode ter riquezas que for, não conseguem, elas se decepcionam, elas se entristecem, como o próximo sintoma, a tristeza, Pessoas que estão com princípio de depressão, elas são pessoas que não conseguem vencer a tristeza, Tem uma vida triste. Se você for ver, elas têm até problemas para dormir, problemas de autoestima, Pessoas com cabisbaixa, com o ombro caído. Então você vê que essas pessoas elas estão apresentando esses sintomas. Se você vê pessoas assim, já é um alerta, de você chegar nessas pessoas. Nós vamos falar uma história logo mais aqui que é muito bacana de um atleta de sucesso que superou por causa da ajuda de um amigo. Superou esse mal da depressão por causa da ajuda de um amigo. Nós vamos falar logo mais. E se nós estamos passando por esses sintomas aqui que a gente falou, já é o momento de ligar o alerta, de ver o que devemos fazer e nós vamos mostrar o que nós vamos fazer para vencer a depressão, para que a gente não caia nesse mal, nessa doença, que atinge tantas pessoas. É uma doença séria sim, e não é uma brincadeira. É uma doença sim, e nós temos que tomar o devido cuidado para que essa doença não destrua a nossa vida. Porque tem pessoas que têm a vontade de se isolar, por exemplo, Pessoas que sofrem com depressão, elas têm o desejo de se isolar, de não querem ficar com ninguém, querem ficar sozinha no canto. Essas pessoas elas estão tristes, elas estão decepcionadas, estão magoadas, não conseguem preencher o vazio dentro do seu coração. E aí essas pessoas até eu vejo nelas um pensamento positivo no sentido de não querer incomodar ninguém. Querer apenas viver o seu problema e guardar para si mesmo. Não querem expor ninguém, não querem causar problemas para ninguém e por isso se isolam. Querem viver a sua tristeza sozinho. Mas nós, quando encontrarmos pessoas assim em nossa caminhada, não podemos deixar elas lá, nesta situação. Não, muito pelo contrário. Nós temos que estender a mão para essas pessoas, mostrar que elas não estão sozinhas e ajudar elas a vencer este mal. Porque, infelizmente, tem pessoas que chegam num estado muito grave. Porque se você vê, um dos sintomas principais também da depressão é que essas pessoas não têm um propósito, não encontram um propósito para a sua vida. Nós vamos falar logo mais disso, de como encontrar esse propósito. Mas essas pessoas elas olham para um lado, olham para o outro e parece que não existe um propósito para a sua vida. Estão apenas nesse mundo de passagem para viver e não encontram mais alegria de viver. E se você não tem um propósito na sua vida, um propósito para viver, infelizmente
é aí que a depressão ela se torna algo que infelizmente pode entrar na vida da pessoa. Por isso que temos que ter um propósito de vida. E hoje nós vamos falar de como encontrar este propósito em Deus, para que Ele nos dê uma direção e aí a gente com certeza vai ser um apaixonado pela vida, conforme a gente vai falar aqui hoje. Porque tem pessoas que no estado mais grave dessa doença pensam em acabar com a sua própria vida. O quanto é importante as pessoas estarem alerta com os que rodeiam. Pessoas depressivas dão os sinais e sempre podemos fazer algo por elas. É verdade, Gleu, é verdade, é isso mesmo. Sempre podemos fazer algo por essas pessoas, porque no caso mais grave, por não encontrar um propósito para a sua vida, por não encontrar a alegria de viver, muitas, infelizmente, tiram a sua própria vida. Se você for ver, cerca de 800 mil, olha o que eu estou falando, 800 mil pessoas tiram a sua própria vida ao redor do mundo. E olha que o suicídio é a segunda maior causa de morte para as pessoas entre 15 e 29 anos. Então você vê que não é uma brincadeira. Você vê que pessoas jovens que têm uma vida toda pela frente, mas por não encontrarem o sentido da vida, um propósito para a sua vida, não tem mais alegria de viver e tiram sua própria vida. Às vezes até pensando em não magoar ninguém, não machucar ninguém, apenas acabar com sua dor, seu sofrimento. Mas não, nós temos que ajudar essas pessoas a encontrarem esse propósito de vida, encontrar a alegria de viver e juntos a gente ser um apaixonado pela vida, estimular essas pessoas a viver e construir grandes coisas. Que eu tenho certeza que Deus ele tem grandes coisas para cada um de nós e nós vamos falar isso aqui hoje. Então, quais são as principais causas? As causas que fazem as pessoas entrar nessa doença, infelizmente, entrarem na depressão. A depressão, ela, vamos dizer assim, que ela tem fatores sociais, em nosso convívio do dia a dia ali, psicológicos e biológicos. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo para isso. Por exemplo, o luto. Muitas pessoas entram na depressão quando tem uma perda, um luto. A perda de um ente querido, seja de um familiar, seja de um amigo, muito importante de sua vida, ou alguém muito próximo. Pessoas, por perderem aquela pessoa, por terem essa perda, entram na depressão, se entristecem de tal forma que não conseguem mais se levantar. Por isso a depressão entra em suas vidas. Este é um dos grandes motivos que fazem com que as pessoas entrem nessa doença. Mas aí o que acontece? De que forma a gente pode vencer isso, por exemplo? Nós temos que tentar ressignificar as coisas que acontecem em nossa vida. Eu, infelizmente, já comentei aqui com vocês, em nossas lives, em outras oportunidades, que eu perdi minha mãe com apenas 14 anos, certo? Mas, então, o que eu pude fazer para que isso não fosse um mal em minha vida? Para que a perda da minha mãe não fosse algo que destruísse, vamos dizer, minha vida dali para frente, não se afundasse numa tristeza para que eu não conseguisse ir adiante. O que eu fiz? O que eu vou fazer então? Perdi minha mãe, quando eu pensei, Então, o que eu vou fazer? Em Deus eu vou ter forças para me erguer. Para quê? Para que aí a minha vida possa servir de forma que eu honre a minha mãe. Que eu possa mostrar, mesmo ela não estando mais comigo, eu possa honrar a perda dela, fazendo o meu melhor nessa terra, vivendo mesmo da melhor maneira possível, para que eu deixe um legado para aqueles que fiquem depois que eu partir. Porque da mesma forma que a minha mamãe me deixou uma semente em meu coração, e essa semente, graças a Deus, deu frutos, eu quero, da melhor forma, honrar a vida dela enquanto eu estiver nessa terra. Então é isso que devemos fazer. Em vez de se entristecermos e não querermos mais viver pela perda de alguém próximo, de um ente querido, de um familiar, seja de um filho. O filho deve ser a pior, das tristezas. Um pai perder um filho, uma mãe perder um filho, deve ser muito difícil. Assim como nós, filhos, perder os pais, não é verdade? Boa noite, Rose, seja bem-vinda. Com certeza deve ser algo muito difícil mesmo. Eu já passei por isso, mas seja um amigo, um irmão, alguma coisa, mas nós temos que ressignificar isso, fazendo com que essa perda nós possamos honrar a vida daqueles que partiram, dando o nosso melhor, não desistindo de viver, mas aí aproveitando da melhor maneira possível a nossa vida, para honrar aqueles que partiram. Você vê que é tudo ponto de vista. E quando a gente consegue enxergar isso, isso faz toda a diferença em nossa vida. Então, o luto
é um dos motivos que fazem as pessoas entrarem na depressão, né? Começarem a ter esses sinais de depressão e entrarem nessa doença. O segundo ponto, assim, que uma segunda causa que, por exemplo, que faz as pessoas entrarem, né, na depressão é um trauma, talvez um trauma psicológico, algo que aconteceu na infância, alguém que lhe machucou, uma traição, um abuso, alguma coisa deixou sequelas, né, em sua vida, em sua mente, e aquilo, a pessoa vive uma vida bloqueada e não consegue se desbloquear daquilo, e por isso, por não conseguir se desbloquear disso, infelizmente, ela perde a alegria de viver. Ela não tem forças para se erguer, se levantar. Então, pessoas entram na depressão por ter um trauma psicológico. Muitas pessoas têm essa causa, né? Não só o luto, como a gente falou, mas também os traumas psicológicos, eles são sim motivos. Por exemplo, vamos lá, um problema no trabalho, vamos lá, a pessoa foi demitida, né? Foi mandada embora do trabalho, e o trabalho era algo muito importante para ela, era algo que sustentava a sua família, né? Talvez a pessoa é um empresário que tem vários funcionários, vai ter que pagar a conta, pagar os salários deles, e a empresa faliu, e agora o que faz? E a pessoa entra numa tristeza, não consegue se erguer, e aí muitas, em último caso, né, infelizmente, desistem da própria vida. Mas então, nós devemos lutar contra isso, né? Ficam presas no passado, é verdade, Graça. Muitas pessoas ficam presas no passado. E como a gente vai entender, quando a gente encontra um propósito em Deus, o passado simplesmente ficou para trás. A partir do momento que você encontra um propósito com Deus, você vai viver a sua vida dali para frente. O passado simplesmente ficou para trás. E agora você tem uma nova vida e vai construir uma nova história e vai construir grandes coisas nessa terra. Porque nós estamos aqui nessa terra para quê? Para prosperar, abençoar e multiplicar. Prosperar em todas as áreas de nossa vida. Sim, não é só questão de dinheiro, não, é em todas as áreas de nossa vida, para que a gente possa abençoar pessoas e para que a gente possa multiplicar. Multiplicar o amor, multiplicar a bondade, multiplicar bênçãos na vida das pessoas. É isso que nós devemos fazer nessa vida. É isso que nós devemos fazer. E quer ver um exemplo perfeito disso? Todo mundo com certeza conhece, né, o nadador, ex-nadador agora, né, Michael Phelps, nadador americano, simplesmente o maior medalhista, né, da história das Olimpíadas. Então é um super atleta, né, foi um super atleta, já se aposentou há pouco tempo. E ele ganhou 28 medalhas em Olimpíadas, né, sendo 23 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Então o cara realmente foi um ícone do esporte, né? Foi um dos melhores da história, esportistas da história, não só nadador, mas um dos melhores esportistas da história. E simplesmente Michael Phelps, mesmo com todo o sucesso, mesmo no auge, chegando ao topo, com todo o sucesso que ele teve, chegou um momento em 2014 que ele não encontrava mais alegria em viver. Ele achava que ele não tinha mais um propósito de vida para a sua vida. E ele até mesmo chegou a pensar em tirar a sua própria vida por causa disso. E o que é isso? A depressão, como estamos falando aqui hoje. Não importa se você tem pouco ou se você tem muito, essa doença atinge a mente das pessoas. E se a gente não cuidar, né, infelizmente a gente vai ver pessoas que pareciam que tinham tudo, mas talvez dentro do seu coração e da sua mente, né, e do seu coração, não tinham o que é mais precioso. Aquilo que preenche o vazio no coração de todas as pessoas, que é Deus. E aí o que aconteceu neste momento onde Michael Phelps ele queria tirar a sua própria vida em 2014? Aí que vem aquilo que a gente falou anteriormente de não se isolar. Um grande amigo dele, um jogador de futebol americano chamado Ray Lewis, ele simplesmente falou para Michael Phelps: não vamos desistir assim, não, você não pode desistir da sua vida. Não, eu vou te ajudar e você vai sair dessa situação. Então eles procuraram, o Ray levou ele para uma clínica, né? Uma clínica de reabilitação comportamental, e o Ray deu para ele um livro que se chama Uma Vida de Propósito, né? De um pastor, né? que é um devocional diário que mostra como a intimidade com Deus, como encontrar um propósito com Deus é importante para nossas vidas. Então Michael Phelps aceitou e foi. Ele foi para essa clínica, começou a ler o livro e pouco tempo depois ele já chamou o amigo dele e falou: a minha cabeça tá pirando. Cara, que loucura é essa, velho? Que loucura é essa que tu me apresentou? Simplesmente você salvou a minha vida. Porque ele falou isso em entrevista que ele deu, né, para ESPN. Ele falou que
ao ler o livro, ele entendeu que a vida dele, ela tinha um propósito. E tinha alguém maior que ele, que estaria sempre com ele. E esse alguém era Deus. E que Deus, ele fazia a sua vida, com certeza, ter muito mais sentido. E o encontrar um propósito em Deus para a sua vida, simplesmente salvou a vida do cara que parecia que tinha tudo, mas ele não tinha. O mais importante que cada ser humano deve ter, que é a presença de Deus em seu coração, que é o encontrar um propósito em Deus. E com certeza, quando a gente encontra esse propósito em Deus, aí a nossa vida fará sentido. E ele entendeu que a vida dele sim tinha um sentido. Ele não estava apenas nessa vida para sobreviver. Não estamos nessa vida só de passagem. Nós estamos aqui para construir grandes coisas. E em Deus encontrar um propósito para que a gente possa viver grandes coisas, construir grandes histórias, ajudar pessoas, multiplicar, abençoar, fazer grandes coisas mesmo e ser um apaixonado por essa vida. É isso, é isso. Quando a gente encontra um propósito em Deus, a gente faz isso. Aí a gente se torna um apaixonado pela vida e vai querer viver, sei lá, 120, 150, até quando Deus nos permitir. E para você ver que isso foi tão importante para a vida de Michael Phelps, que ele simplesmente, ao sair, né, da clínica, ao terminar ali o tratamento e, graças a Deus, curado daquele mal, ele foi procurar o pai, que há muito tempo não falava, muito tempo estava afastado, e fez as pazes com o pai. E também logo depois teve o seu primeiro filho. Você vê que isso transformou a vida dele. O encontrar um propósito em Deus transformou a vida desse nadador, que até então parecia que tinha muito sucesso. Na verdade, tinha tudo, parecia que tinha tudo, mas não tinha o mais importante, que era essa presença de Deus em sua vida. E ao encontrar um propósito em Deus, ele com certeza teve a maior de suas conquistas. Então, o que essa história nos ensina? Por exemplo, a gente tem que entender que para não entrar em depressão, para não cair nesse mal, a gente pode ter alguns ajustes aí em nossa vida, para que a gente possa fazer uma forma de prevenção. Aquela frase é verdade, é melhor prevenir do que remediar. Então, que coisas a gente pode fazer para que a gente não caia em depressão? Que coisas a gente pode fazer para não entrar nessa doença? Eu separei algumas coisas aqui. Por exemplo, coisas que Michael Phelps fez, ali na história que eu comentei com vocês. Primeiro, como a gente já deixou muito bem claro aqui, que é o principal de todos, é encontrar um propósito em Deus. Quando a gente encontra um propósito em Deus, simplesmente a gente vai ter o sentido da vida. Aí a nossa vida vai valer a pena. Porque a gente vai entender que, tendo um propósito em Deus, a gente vai estar aqui para quê? Para prosperar, abençoar e multiplicar. É isso que a gente já falou aqui e essa é a verdadeira verdade. Quando temos um propósito, a gente vai viver da melhor maneira possível, vai prosperar em todas as áreas da nossa vida, vai estar de volta à nossa avenida. Amém? Quem sabe, Gabriel? Quem sabe? Mas nós temos que seguir em frente. Isso, viver, porque é isso que nós vamos encontrar em Deus, quando a gente tem Deus em nosso coração. E aí, o que vai acontecer? A segunda coisa que a gente deve fazer para prevenir a depressão é não se isolar, por exemplo. Pessoas que se isolam, elas ficam muito vulneráveis ao inimigo, muito vulneráveis. Já viu que cabeça vazia é oficina para o diabo? Já ouviu essa frase? É mais pura verdade. Quando a pessoa está sozinha, se isola, não tem contato com ninguém, ela não compartilha suas dores, ela não compartilha seus sentimentos com outras pessoas, ninguém pode ajudá-las, Ninguém pode ajudá-las. E aí, não tendo ninguém para compartilhar, essas pessoas vão começando a acumular só coisas ruins na sua mente. Então não podemos se isolar. Se você for ver o que o Michael Phelps fez, qual foi um dos motivos que salvaram a sua vida, além desse encontro com Deus, dessa encontrar o seu propósito em Deus, foi ter um amigo ao seu lado, que estava ali pronto para lhe ajudar. Então você viu a importância de não se isolar? Por isso não devemos se isolar, temos que ter pessoas bem próximas de nós, pessoas que nos querem bem, que quando a gente cair, elas vão estar lá, dispostas a nos levantar. E da mesma forma nós seremos essas pessoas para os amigos que estiverem ao nosso lado. E assim nós vamos nos prevenir para não cair na depressão. Beleza? Outra coisa que a gente deve fazer é ler. Ler. A leitura é muito importante, cara. Ler, ela é uma prevenção porque ela vai estimular coisas novas em nossa mente, que já é a próxima prevenção que eu coloquei aqui, que é aprender coisas novas. E como é que você aprende coisas novas? É lendo, é buscando coisas novas, é conhecendo pessoas novas.
E assim a gente vai vivendo, vai colocando coisas novas em nossa mente, sempre aprendendo coisas novas, e a gente não tem tempo para pensar besteira, não tem tempo para nos afundar em tristeza, para pensamentos ruins. Muito pelo contrário, né? Se vamos lendo coisas positivas, principalmente coisas que nos estimulem, né? Que nos levem para perto de Deus também, com certeza é muito importante, e que nos motivem, isso vai ser muito importante. Por isso estamos estar sempre aprendendo coisas novas, sempre lendo, que isso fará toda a diferença em nossa vida. E aí não vai ter tempo para a depressão entrar em nossa vida e nem vamos dar brecha para o inimigo entrar em nossa vida. Não deixe sua mente vazia. Leia coisas novas, aprenda coisas novas, que isso será muito importante para você. E aí a gente tem outras coisas que a gente pode fazer para prevenir esse mal, que é ter hobbies, né? Ter hobbies, vamos lá, fazer exercícios, se divertir com os amigos, com a família, né? E aí o desfrute também é importante nessa caminhada, a diversão, porque de que vale a gente apenas trabalhar se a gente não ter momentos de diversão, momentos em desfrutar essa vida, né? Separe um momento, um dia da sua semana aí com sua família, ou com sua namorada, com seu namorado, com seu casal aí, com seu cônjuge, né? Ou se você tem filhos, vai com os filhos. Se não tiver ninguém, vai com os amigos. Sei lá, desfruta dessa vida, porque só trabalhar é muito pouco para a gente viver nessa terra. Temos que ter o tempo de desfrute também, que ele é muito importante para que a gente, com certeza, torne a nossa caminhada, nossa trajetória nessa terra muito mais divertida, muito mais prazerosa e feliz. Então essas prevenções, elas com certeza nos afastam da depressão, né? Mas infelizmente vai ter pessoas que já estão lá, já estão afundadas no fundo do poço, como a frase, né? Como a chave de hoje nos ensinou. Há pessoas que já estão lá no fundo do poço e precisam de sair de lá, né? Como a gente viu, o salmista, ele entendeu que em Deus ele ia encontrar as forças necessárias e Deus iria ele tirar de lá. E é o que a gente está falando aqui. Então, pessoas que já entraram lá, elas não têm que ter vergonha de encontrar, por exemplo, de buscar, por exemplo, um profissional da área da saúde, um psicólogo, né, um psiquiatra, para poder ter alguém da área mesmo, um profissional da área que possa lhe ajudar, lhe estimular de alguma forma, né, a sair daquele mal, a vencer aquela doença. A depressão é uma doença como qualquer outra e não é vergonha contar para as pessoas que você está tendo um problema psicológico. Não é. Cada um de nós é passível a isso. Né? Não é problema, porque eu sou alguém de Deus, eu tenho que ter uma mente blindada e nem o mal entra em minha mente e eu não vou buscar a ajuda de ninguém. Não, nós temos que entender que Deus ele usa pessoas para abençoar pessoas. Então quando temos um problema psicológico, com certeza é viável e é muito bom a gente procurar pessoas que vão nos ajudar a vencer este mal, essa doença. Não é vergonha nenhuma. Então se for preciso, com certeza, se você já está com esse mal, procure um profissional da área que com certeza lhe ajudará demais nessa sua caminhada. Principalmente quando o profissional da área tiver princípios, né, baseados em Deus, né, firmados na palavra de Deus, porque aí você vai juntar as duas coisas, a ciência e Deus, né? A ciência e a fé. E as duas aliadas com certeza farão toda a diferença em sua vida, né? Então, você encontrando um propósito em Deus e tendo um profissional da área que te estimule, né, a vencer essa doença, te passe, né, as coisas necessárias para que você vença isso, com certeza você vai conseguir sair desta doença, sair deste mal, né? Porque nós devemos sim ressignificar tudo aquilo que nos faz mal, todas as coisas tristes. Por exemplo, acabei de ser mandado embora, né? De ser dispensado de um clube onde eu estava, né? Infelizmente não conseguimos, né, o objetivo. E por não conseguir o objetivo, o clube simplesmente decidiu, né, dispensar os atletas, dispensar 10 atletas. Infelizmente eu fui um desses 10 atletas. Se eu não tivesse, né, a minha mente, vamos ver assim, firmada em Deus, tendo o meu propósito em Deus, se minha mente fosse o propósito da minha vida, o meu trabalho, simplesmente talvez eu me decepcionaria de muita forma, porque eu me organizei para aquilo, né? Levei minha família, toda a minha família, para que a gente pudesse, né, estar lá até o fim do ano, né? Me organizei, minhas filhas, as pequenas, minha esposa junto comigo, e aí simplesmente chegou um ponto, por não conseguirmos o objetivo, o clube decidiu dispensar os jogadores, né? Dispensar os jogadores. Ei, Atos, seja bem-vindo. Então, se nós não temos o nosso propósito em Deus, o nosso coração em Deus, é nesse momento que a gente se frustra. E por isso pessoas se frustram, né? Seja com traumas, seja com dores, seja com uma perda, né, de alguém.
Mas quando a gente ressignifica, entendendo, sabe o que a gente tem que fazer? É quando algo não sai como a gente planejou, a gente simplesmente fala, mas de que forma isso pode me ajudar? Então eu entendi isso como, poxa, não deu aqui, mas certamente é para algo melhor que Deus tem para mim, porque minha esperança está em Deus, né? E isso novamente já ergueu. Claro que a gente fica triste como qualquer pessoa, mas depois a gente já se levanta de novo, porque a gente está nessa vida para viver da melhor forma possível. E enquanto a gente tem vida, a gente pode produzir, a gente pode prosperar, a gente pode abençoar, a gente pode multiplicar. Então, que alegria há maior do que ter Deus em nosso coração e a vida para poder viver, não é verdade? E aí, quando a gente entende isso, quando a gente entende o nosso propósito em Deus, a gente vê que, meu amigo, nós temos que viver essa vida da melhor maneira possível. Encontrar esse propósito em Deus faz toda a diferença, por isso eu insisto todas as vezes que posso, né, sem querer ser chato na vida das pessoas ou falar coisas para empurrar pessoas, né, fazer suas escolhas, mas é porque faz tanto bem para nós, para nossa família. Desde que a gente encontrou esse propósito em Deus, a gente tem a alegria de viver. E a gente quer compartilhar isso com o máximo de pessoas possíveis, para que todos nós possamos viver da melhor maneira possível. A vida é boa para ser vivida. Vai ter dificuldades? Vai ter. Claro que vai ter. Todos nós temos nossas lutas, nossas dificuldades, meus irmãos. Só que em Deus a gente sempre terá uma esperança. Sempre terá um caminho a seguir. Sempre terá um ânimo necessário para vencer qualquer dificuldade e para encontrar sempre um propósito, para prosperar em todas as áreas, seja na sua família, seja na sua casa, seja no seu trabalho, sim, né? Seja no seu emocional, na sua mente e seja em todas as áreas que for. Você sempre terá um caminho a seguir. Por isso a importância de a gente encontrar esse propósito. E quando a gente encontrou, a gente com certeza teve uma direção para que a gente pudesse viver da melhor maneira possível essa vida. E aí, quando a gente se torna um apaixonado pela vida, a gente quer viver o máximo possível que puder. E eu, se puder, como eu falei anteriormente, eu quero viver o máximo que puder, eu quero poder produzir, poder ajudar pessoas, poder prosperar também em todas as áreas, né? Tanto financeiro como na nossa família, né? Nossas filhas, em tudo que puder, viver o máximo possível dessa vida enquanto puder. A gente não sabe quanto tempo vai ter, não é verdade? Mas enquanto vivermos aqui, a gente pode viver bem sim, da melhor forma, tendo a paz que excede todo entendimento em nosso coração, preenchendo esse vazio. Lembra o sintoma da pessoa que tem depressão, que tem um vazio que não é preenchido por nada? Esse vazio ele só pode ser preenchido por Deus. E quando a gente preencher esse vazio, com certeza a nossa vida fará sentido. A gente vai entender que a gente não está aqui só de passagem, mas a gente está aqui para viver, para prosperar, abençoar e multiplicar. E aí você não só vai querer viver nessa vida, vai querer viver para sempre. E sabe a boa notícia de tudo isso? É que você pode sim, além de viver o melhor dessa terra, poder viver para sempre no paraíso, na vida eterna. Amém? Então vamos para a tarefa da semana então? Vamos vencer esse mal? Vamos vencer juntos e ajudar pessoas a vencer a depressão? Vamos lá? Vamos para a tarefa da semana então. Eu separei 3 tarefinhas aqui para a gente aplicar nessa semana. Primeira tarefa é, aprenda coisas novas. Sim, temos que aprender coisas novas. Aprenda, não sei, seja na sua área, seja em outra área, aprenda, sei lá, novas formas de fazer dinheiro, por exemplo, né? Estude, leia, se divirta, viajem, né? Faça alguma coisa nova, saia da rotina, aprenda coisas novas, porque isso vai preencher nossa mente. E aí não vai ter espaço para coisas vazias, coisas que não prestam em nossa mente. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo. Então, aprenda coisas novas essa semana, aprenda alguma coisa aí, não sei, você vai saber, faça alguma coisa nova, aprenda e faça algo novo que com certeza vai estimular, vai te dar um prazer, algo diferente em sua vida, para que você possa sair da rotina e ter, se afastar de todo o mal, de toda coisa ruim que possa entrar em sua mente. Quando a gente tem a cabeça vazia, a gente está muito vulnerável para que o inimigo entre ali. E agora, quando a gente está aprendendo sempre coisas novas, a gente, além de agregar em nossa vida, a gente vai sempre estar com a cabeça preenchida com coisa boa, né? Coisa que nos estimule e nos motive. Beleza? Então, segunda tarefa da semana que eu deixei aqui é não se isole. Não se isole. Não viva uma vida sozinha. Deus não nos criou para ser sozinhos, não, tá? Deus não nos criou para viver uma vida sozinha. Muito pelo contrário. Tanto que
Deus fala que é melhor dois do que um, né? Porque quando um cai, o outro o ajuda a levantar. E é isso, né? Porque sozinho você pode até chegar em algum lugar, mas só que acompanhado você chega muito mais longe. Então você compartilha com pessoas que te querem bem, compartilhe suas dores, suas dúvidas, suas tristezas, suas frustrações, também suas conquistas. Compartilhe com pessoas que querem bem, porque quando você tiver algo que a pessoa vê que você já está se entristecendo de alguma forma, você está caindo em alguma coisa errada ali, algum sentimento ruim, a pessoa já vai te dar um ânimo, te levantar. E assim você é para outra pessoa também, então não se isole, esteja sempre em contato com pessoas que te querem bem, que com certeza isso te ajudará demais, né? A não cair, né, em nenhum mal, a não ter pensamentos ruins, né? E porque se for preciso, claro, procure ajuda de um profissional. Procure ajuda de um profissional da área, né, da psicologia. Se sua mente não estiver bacana, não estiver legal, não é demérito nenhum, não. Não há nada de errado nisso. Com certeza vai te ajudar também. Então não se isole, beleza? E por último aqui a tarefinha da semana: busque em Deus um propósito. Isso mesmo, né? Busque em Deus um propósito, porque nele você vai encontrar o sentido da vida. É verdade. Isso é com cada um de nós. Toda pessoa, todo mundo tem um propósito. Todo mundo, nós não viemos nessa terra por acaso. Não viemos nessa terra por acaso. Deixe bem claro em sua mente, para que a gente veio para essa terra? Repeti aqui várias vezes. E eu quero que no final dessa live, você saia daqui entendendo que você encontrando um propósito em Deus, você vai entender que você veio para essa terra para prosperar, para abençoar e para multiplicar. Prosperar em todas as áreas, para abençoar pessoas, para multiplicar tudo que você tem de bom, tudo, seja amor, seja bondade, seja a benignidade, seja a compaixão, seja em todas as áreas de sua vida você vai multiplicar, porque é isso que as pessoas que têm o seu encontro com Deus, que encontram o seu propósito com Deus têm, e por isso são apaixonadas pela vida. Faça isso, encontre seu propósito em Deus, que eu tenho certeza que fará toda a diferença em sua vida. Amém? Vamos fechar então? Vamos fechar nossa live de hoje com uma oração para que a nossa semana seja abençoada e produtiva e cheia de resultados? Vamos lá? Dá uma respirada aí. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, e que no Senhor possamos encontrar o propósito de nossa vida, Deus. Sim, Pai, porque sabemos que para o Senhor tudo o que acontece em nossa vida tem um propósito. Seja as coisas boas, sejam as coisas ruins, tudo isso o Senhor vai fazer com que cooperem para o nosso bem, Pai. Então no Senhor a gente tem alegria de viver, Pai. Coloque em nosso coração esse desejo de ser um apaixonado pela vida, Pai. E enquanto vivermos nessa terra, a gente possa prosperar, abençoar e multiplicar, para que enquanto vivermos aqui, a gente possa viver da melhor maneira possível e assim for, que no final dessa vida nós também possamos viver o melhor, muito melhor na vida eterna. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esfregue as mãos aí, dá aquela respirada e repete comigo: vai dar nós. Com certeza vai dar nós, sempre vai dar nós. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua semana. E semana que vem, te espero aqui novamente na segunda-feira em mais uma live Vai Dar Nós. Grande abraço, fiquem com Deus.